Amém? Então quero que você abra lá primeiro livro de Reis, capítulo 18. Vamos voltar agora então ao texto principal que nós temos falado todas essas semanas. Primeiro Reis, capítulo 18. Desde o momento em que veio a palavra do Senhor para ele se apresentar a Elias, que nós estamos falando tudo isso, essas 6 ministrações em cima deste capítulo. No verso 36, diz assim: quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se. Veja, só para fazer uma retrospectiva, ele havia desafiado os profetas de Baal. Então eles pegaram 2 sacrifícios, 2 novilhos. Os profetas de Baal começaram desde manhã clamando, porque a palavra do desafio era: olha, nós vamos oferecer aos nossos deuses para ver que Deus que é. O Deus que responder com fogo, esse será o Deus de Israel. Então o povo falou: olha, boa essa palavra, né? Vamos lá, porque ele tinha confrontado o povo, dizendo: até quando cocheareis entre 2 pensamentos, entre 2 caminhos? Se Baal é o seu Deus, seguiam. Mas se Deus é o seu Deus, então seguiu. Nós precisamos entender e definir qual é a resposta que nós precisamos dar para Deus. Se nós cremos em Deus e na sua verdade, ou se cremos em outros deuses e nas suas mentiras. Mas nós precisamos definir. E naquele confronto daquela palavra, a Bíblia diz que o povo de Israel ficou calado, não respondeu nada. Então ele faz um desafio, chama os profetas de Baal: você peguem aí um novilho, eu vou pegar outro. Nós vamos partir, colocar em cima do altar, e vocês vão clamar e eu vou clamar. E o Deus que responder por fogo, esse será o Deus. E a Bíblia diz que então eles começaram a clamar, os profetas, eram 850, desde a manhã, até que chegou a hora do sacrifício, da oferta da tarde, 3 horas da tarde, a oferta de cereais. E aí então é o que acontece que nós vamos ler. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias então se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste retroceder, que o Senhor está buscando o coração deste povo de volta. Olha só, na outra tradução diz assim: na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou, dizendo: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel, e que eu sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua, ó Senhor. Responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus, e estás buscando o povo de volta para ti. Ou seja, presta atenção, tudo que Elias tinha feito, o que ele podia fazer até ali, ele tinha feito. Mas até aquele momento o povo não mostrara qualquer sinal de arrependimento ou de mudança. Eles estavam distantes do Senhor. Eles estavam servindo a Baal. Irmãos, não era só o rei que estava adorando a Baal. Não era só Jezabel, a esposa do rei, que havia levantado altares em Jerusalém e em Israel. Jerusalém não, em Israel. Mas todo o povo havia se prostrado. Baal era chamado como o Deus da chuva, como o Deus que traria uma boa colheita. E tudo que aquele povo precisava, buscava, era ter resultados bons nas suas vidas. Não é assim nos dias de hoje? As pessoas fazem de tudo para ter um bom resultado.
fazem de tudo para serem promovidos, fazem de tudo para alcançarem um resultado melhor, fazem de tudo para poderem terem a proteção, fazem de tudo para poder alcançar algo que elas não possam fazer. Mas isso afastou o povo de Israel do relacionamento com Deus, porque Deus é o único que pode fazer o sobrenatural na sua vida. Aquele povo, ele estava servindo a Baal, e aquele silêncio em não responder no discurso de Elias refletia exatamente a frieza espiritual em que se encontravam. Então os profetas de Baal ficaram a manhã toda tentando, clamando ao seu falso Deus para descer fogo. Eram 850 e todos falharam. Então agora era a vez de Elias. Como dissemos, Elias age com fé, porque além de holocaustos ele manda derramar 4 porções de água sobre aquele altar, sobre aquele sacrifício, sobre a lenha, de maneira que a água foi tanta que fez um riacho, fizeram um córregozinho em volta do altar e toda aquela água foi cheia, aquele córrego foi cheio, aquela vala. Então Elias surpreende mais uma vez, com uma das orações mais lindas que nós podemos encontrar na Bíblia. Trata-se de uma oração poderosa, uma oração humilde e cheia de ensinamento para nós. Olha só, para nós vivermos e vivermos um alinhamento com o céu, nós precisamos ter um coração humilde. Diga para o seu irmão, tenha um coração humilde. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, na parte B do verso, diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe, irmãos, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede favor àqueles que são humildes. Agora entenda algo. Ao contrário do que muitos dizem ou pensam ou entendem, Elias não foi arrogante ou usou a oportunidade, para se dizer, para se autopromover, ou mesmo para levantar o seu nome, né? O profeta Elias. Não. Nem tampouco para humilhar os seus irmãos. Pelo contrário, Elias em todo o tempo, em todo o processo, ele demonstrou temor e humildade. Olha o que ele disse na sua oração: Senhor, segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Sabe, humildade, irmãos, não tem a ver com pobreza. Humildade não tem a ver com falta de cultura, de dinheiro ou de conhecimento, não. Às vezes as pessoas veem uma pessoa pobre, sem recursos, e eles dizem, é uma pessoa humilde, né? Para não falar que é pobre, como se pobre fosse uma coisa humilhante e humilde fosse uma coisa menos humilhante. Mas não é, são coisas distintas. Humildade tem a ver com um coração que está aberto a aprender. Humildade tem a ver com um coração que se submete à vontade de Deus em tudo que Ele direciona. Olha o que diz lá, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, diz assim: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos... Como? Versículo seguinte: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ou seja, humilhar-se significa confiar em Deus, significa lançar sobre Ele a sua expectativa, significa se submeter à vontade e à direção dEle. Sabe, irmãos, a humildade respalda o poder e a autoridade de Deus em nossas vidas, porque a humildade é a chave para alcançar o coração de Deus. Para viver alinhado com o céu, 2, mantenha o seu foco correto. Diga para o seu irmão, tenha foco naquilo que Deus te diz.
Você já percebeu como o diabo muitas vezes arranca de nós o propósito de Deus? Porque Deus nos dá uma direção, faça isso. E aí você começa a fazer, e aí então vem, olha, mas tem aquilo outro, olha, mas se fizer assim, vai melhorar, olha. E aí acaba tirando de você do propósito. No verso 36 de 1 Reis, diz assim: quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Veja, ele invocou o Deus que fez aliança lá atrás. No começo da sua oração, ele tira o foco de si e coloca em Deus, no Deus que fez a aliança com o seu povo Israel. Sabe, não era Elias que ia fazer a coisa. Quantas vezes você coloca o foco em si, e quando coloca o foco em si mesmo, vê que você não é capaz, e aí então você sai do propósito, sim ou não? Diga para o seu irmão aí, coloque o seu foco em Deus. Não é você. No começo da oração ele disse: ei, olha para Deus, olha para aquele que fez aliança com Abraão, com Isaque, com Jacó, aquele que fez aliança com Moisés, aquele que fez aliança com os reis. Sabe, irmãos, o propósito de Deus é fazer o reino dele ser estabelecido e estendido nesta terra. Ele deseja que o seu santo nome seja conhecido. Não é o meu nome, não é o seu nome, é o nome dele. E é o nome dele que vai ser conhecido, exaltado e glorificado aqui na terra como é no céu, através de mim e através de você. Diga para o seu irmão: através de você, o nome do Senhor será exaltado nesta terra. Deus nos ama muito e deseja que sejamos prósperos, irmãos, que sejamos bem-sucedidos, mas é preciso entender que há algo muito maior do que o nosso bem-estar, do que o nosso sucesso pessoal. Entenda algo: Deus não tem prediletos. Ele escolhe esses e esquece aqueles. Não. Deus zela pelo seu nome. O que Ele faz por amor do seu nome. Eu vou dizer uma coisa: Deus perdoou os nossos pecados, amém? Por causa do amor do seu nome, diz a palavra. Às vezes a gente acha que nós somos o foco, que nós somos as estrelas, que nós somos o astro. Ei! Deus é aquele que reina e governa para sempre. Ele que faz, é para que todos vejam, para que todos saibam, para que todos reconheçam que a mão do Senhor é que fez todas as coisas. Nós precisamos entender, irmãos, que é para Ele. Olha o que diz Isaías 42:8, põe para mim aí. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outrem eu não darei, nem o meu louvor compartilharei, dividirei com as imagens de escultura. Ei, Deus não reparte a sua glória com ninguém, Deus não reparte o seu louvor com ninguém. Se você acha que é você que vai ser ovacionado, louvado e reconhecido, esse é um engano. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor tem que ser dado a Deus, porque é Ele quem faz. É por isso que você não precisa achar que você é capaz ou não. Você não é, assim como eu. Mas Deus é poderoso para fazer através de mim e de você, sim, porque é Ele quem faz. O que nós precisamos é reconhecer que é Ele e não nós. O que precisamos é reconhecer que é Ele que governa, é Ele que opera, é Ele que faz o sobrenatural.
Nosso foco não pode ser a nossa fama, nosso foco não pode ser o nosso dinheiro, riquezas, poder, prosperidade ou qualquer outra coisa. Precisamos manter o foco no lugar certo. Que o nosso foco seja o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Diga amém. Sabe, irmãos, para viver alinhado com o céu, lembre-se da aliança. Irmãos, Elias, quando orou, ele falou sobre isso. Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. Veja, irmãos, Israel havia se afastado de Deus, adorando outros ídolos, a Baal, sim ou não? Mas Deus continua o mesmo. Escute o que eu vou dizer para você. Você pode ter se afastado do propósito, você pode ter se afastado da aliança, do relacionamento com Deus, mas Deus continua fiel à aliança que Ele fez com você. Ele continua fiel. Manifesta-se que o Senhor é Deus em Israel. Prova que hoje és Deus em Israel. Elias leva o povo a olhar para trás e relembrar tudo o que Deus já havia feito. O profeta queria que o povo entendesse e lembrasse que Israel havia chegado até ali não por causa de Baal, mas porque seus patriarcas Abraão, Isaac e Israel fizeram uma aliança com o único Deus verdadeiro que os conduziu em triunfo até aquele momento. Sabe, irmãos, você chegou até onde você chegou, não por causa da força do seu braço, não por causa dos seus pais, não por causa da influência dos seus amigos, não por causa da sua faculdade, não por causa do seu talento, é porque Deus tem conduzido e abençoado você até aqui. Sabe, irmãos, Moisés trouxe uma recomendação ao povo quando estava prestes a entrar na terra prometida. E ele disse: olha, está próximo à entrada, está próximo à conquista, mas não se esqueça de que foi Deus que está introduzindo vocês. Não pense que foi a força do vosso braço ou a sua capacidade, porque é Ele que dá capacidade de adquirir riqueza, poder. É Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que manifesta o sobrenatural, é Ele que dá graça, favor, é Ele que abre porta, é Ele que direciona, é Ele que cuida da chuva, é Ele que cuida do sol, é Ele que cuida de vocês. Precisamos entender. Na nossa vida cristã, irmãos, e no nosso ministério, não podem ser edificados em personalidades, em habilidades pessoais ou realizações financeiras. Nossa história deve ser marcada pela presença manifesta do Senhor em nosso meio. Sabe, irmãos, quando Israel saiu do Egito, a gente vai lendo a história, a Bíblia diz que Deus enviou o terror. Deus enviou o terror às cidades onde eles passariam. Era como se fosse vespas. A palavra fala essa palavra. É como se fosse vespas que tocassem, chegassem antes do povo. O povo tinha saído do deserto, estava caminhando pelo deserto, e as cidades que eles deveriam, que estariam no caminho, já ficavam aterrorizadas. Elas já ficavam com medo daquela multidão que ia vindo. E a fama chegava antes, dizendo: olha, eles passaram na cidade, destruíram e venceram. Passaram na outra cidade, que investiram contra eles, eles venceram, triunfaram. Deus está com eles. Quando eles saíram do Egito, o mar se abriu de forma inexplicável. Vem chuva de pão todos os dias. A água na pedra brotou para saciar a sede. A fama deles chegou antes. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. Quando nós conhecemos o nosso Deus, quando nós entendemos e vivemos uma aliança com Ele, a nossa fama, o resultado daquilo que Deus opera em nós vai chegar antes da nossa vida. Quando nós chegarmos lá, as pessoas vão dizer assim: ora por mim, porque eu sei que o seu Deus é forte. Olha, calma aí, ora aí. Eu vi um testemunho da Sheilinha, diga-se de passagem, ela tem outro testemunho agora. Ela falava assim: quando está acabando o mês, nós não alcançamos a meta na empresa, as pessoas dizem: ó, Sheila, ora aí, porque o seu Deus sempre ouve a sua oração. Ei,
É assim que você vai ser conhecido como Deus, como servo de Deus que ora e Deus responde e manifesta os céus na terra. Se você crê e concorda, diga amém. É isso. Não sou eu, mas é o Deus quem eu sirvo. As pessoas precisam olhar para você, para o seu casamento, para a sua família, para a sua igreja, para a sua empresa, para a sua ética e frutos, e não ver o quanto somos bons e capazes, mas ver sobretudo o poder sobrenatural de Jesus em você. Nosso Deus fez uma nova aliança conosco na cruz do Calvário, entregando a vida do seu Filho único, para pagar o preço pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Se Ele já pagou o preço pelos seus erros e pelos seus pecados, você não precisa mais pagar nada. Diga para o seu irmão: a graça te alcançou. Você pode viver, diga para ele, você pode viver no poder e na autoridade sobrenatural de Deus nessa terra. Amém? É por isso que nós precisamos ter essa aliança. Para viver alinhado com o céu, nós precisamos nos lembrar e viver por esta aliança. Para viver alinhado com o céu, 4, nós precisamos ter um coração de servo, um coração servil. No verso 36 diz assim: quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifesta-te, prova hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. É como servo que Elias se autodenomina. Não é como um título, não é como profeta, não é como um homem de milagre, não é como um homem que Deus responde a oração. Fazendo um paralelo com Balaão. Balaão se apresentava como profeta que fala e que Deus responde. Aquele que de olhos abertos vê as manifestações de Deus. Ele mesmo dizia, se apresentava. E por causa disso sucumbiu. Elias se apresenta como servo. Senhor, eu só quero que o Senhor prove, eu só quero que o Senhor respalde que eu sou o seu servo. Eu não sou o pastor, eu não sou o apóstolo, eu não sou o líder, eu não sou o homem do bambambam, ou a mulher da oração, não. Eu sou o seu servo. Sabe, irmãos, a palavra hebraica traduzida aqui para esse trecho, ebed, significa escravo, servo ou servidor. Olha como ele se apresenta. Quanto mais o nosso coração estiver em intimidade com o céu, escute, intimidade com Deus, melhor será a compreensão de quem somos nós de fato e de qual é o meu, o seu, o nosso papel aqui na terra. Paulo era um homem de títulos. Paulo era um homem estudado, formado, capacitado, valorizava os seus títulos, quem ele era. Mas ao conhecer Jesus, ele mudou completamente o seu modo de pensar. Filipenses 3, versículos 7 e 8, ele diz assim: o que para mim era lucro, considerei-o por perda, por Cristo. Por causa de Cristo. E na verdade, diz ele, considero também por perda todas as coisas, pela excelência do entendimento, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem sofri a perda de todas estas coisas. Eu as considero como refúgio, como esterco, como algo sem valor, para que eu possa de alguma maneira ganhar a Cristo, ser conhecido, identificado como filho de Deus, como cristão. Sabe, irmãos, a nossa carne não melhora. Você pode emagrecer, você pode fazer uma chapinha aí, você pode pintar os cabelos, mas a nossa carne, ela não se regenera. Sim ou não? Ela sempre vai estar voltada para as coisas desta vida, para o pecado, para as coisas do mundo. É por isso que lá em Gálatas diz que há uma guerra entre o homem espiritual, entre o ser espiritual dentro de nós e a nossa carne.
Uma puxa para as coisas da terra, da carne, e outras coisas, e o Espírito puxa para as coisas do Espírito. Então por isso que em Gálatas diz, capítulo 5, digo porém, vivei em Espírito, andai no Espírito, de modo que não satisfareis os desejos da carne. A concupiscência é desejo. Se nós decidirmos andar no Espírito, se nós decidirmos viver na direção do Espírito Santo através de nós, sendo edificados, fortalecidos no Espírito, cheios do Espírito, nós não vamos viver atrás dos desejos da carne. A carne quer pecar, a carne quer se afastar de Deus, a carne quer dizer que você não pode, que você está cansado, que você sim ou não, irmãos? Quantas vezes você ouviu você dizer que você não consegue fazer algo? Quantas vezes você respondeu para algum desafio de Deus na sua vida dizendo assim, eu não posso isso, eu não consigo. Quem disse para você que não consegue? É a sua carne. Porque a palavra, a verdade de Deus sobre você e sobre mim é: tudo posso naquele que me... Mas a nossa carne está dentro de nós. Paulo diz, quem me livrará do corpo desta morte? Porque às vezes o bem que eu quero fazer, isso não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Nós precisamos alinhar a nossa vida pela direção do Espírito Santo. Nós precisamos ser fortalecidos no Espírito. Não seja um servo da sua carne, seja um servo de Deus. Enquanto estivermos fazendo nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, dando vazão à carne, o que eu penso, o que eu quero, o que eu acho, não poderemos efetivamente afirmar que somos servos do Senhor. Sim ou não? Como você pode dizer que é servo do Deus vivo, fazendo às vezes aquilo que a sua carne quer que você faça? Somente um coração de servo pode dar ao próximo posso que Elias profere nessa oração. Olha só, quinto ponto: para viver alinhado ao céu, ouça a direção do Senhor para a sua vida. Na oração de Elias, ele diz: prova que fiz tudo isso por tua ordem. Prova, mas responde que eu fiz isso pela tua vontade, não a minha. Sabe, irmãos, quando nós entendemos quem Deus é, qual a sua aliança conosco em Cristo, e que somos servos do Altíssimo, as pessoas que nos cercam e que convivem conosco darão ouvidos à nossa voz, porque elas saberão que não estamos falando de nós mesmos, estamos falando aquilo que Deus está dizendo para nós. Diga para o seu irmão aí, cutuca ele, diz ele: Deus quer usar você para falar às pessoas. Sabe, irmãos, Deus quer usar você. Deus quer usar a sua boca, quer usar a sua vida. Elas não terão dificuldades em enxergar que aquilo que estamos fazendo, ensinando e vivendo são coisas que de fato recebemos primeiramente de Deus, da boca de Deus. Ninguém segue um líder perdido. Sim ou não? Ninguém segue uma pessoa que não sabe para onde vai, que não sabe o que está fazendo, ou mesmo por que está fazendo. Sabe, irmão, se nós mantivermos o nosso coração alinhados com a palavra de Deus e com o seu Santo Espírito, as pessoas perceberão que estamos trazendo a eles orientações, inspiração, direção e preceitos que procedem diretamente do coração de Deus. Elas vão dar ouvidos, elas vão querer te ouvir. Ei, diga aí, meu líder, o que você pensa sobre isso? Se você é uma pessoa que não busca conselho, você está perdendo tempo e está errando por falta de sabedoria. Sabe por quê? Porque Deus quer usar a boca das pessoas que estão ao seu redor para trazer instrução, para trazer direção, para trazer a palavra de Deus para a sua vida. Para de ser orgulhoso, achar que Deus só fala com você, que você não precisa de ninguém. Nós precisamos uns dos outros, nós somos corpo. Quando nós buscamos essa independência, escute,
Quando nós buscamos essa independência, nós nos afastamos do corpo. E quando nos afastamos do corpo, perdemos a conexão com Cristo. Porque Ele é a cabeça da igreja. Se estamos conectados, então recebemos da instrução, recebemos da direção, recebemos da unção de Cristo sobre nós. Mas se buscamos uma vida independente, irmãos, quantas vezes eu já ouvi isso? Mas eu penso assim. Mas eu penso assado. Meu irmão, o ministério vai passando, os dias vão passando, os anos vão passando, e você começa a ver algumas coisas. Já tive conversas difíceis, onde disse para a pessoa assim: eu espero que eu esteja errado e você certo, porque se eu estiver certo, você vai se dar mal, e eu não quero o seu mal. Mas tem muita gente que não quer ouvir conselho. Tem muita gente que o orgulho não permite que ela ouça. Eu sei, eu conheço a Bíblia, eu sei quem é Deus. Sabe, irmãos, Deus não tem compromisso com a mentira ou com a barganha. Ele não irá se manifestar só porque você falou algo. Não vai. Se Ele não estiver compromissado com aquilo que Ele disse para você, se Ele não disse nada, Ele não vai fazer, Ele não vai pôr a mão. Você pode falar, você pode jejuar, você pode resmungar, você pode pular, você pode gritar, você pode ir na vigília dos 400, dos 300, dos 500, você pode fazer o que for. Não muda Deus. Por quê? Porque aquilo que Deus fala, Ele faz, mas aquilo que Ele não fala, Ele não faz. Mas às vezes nós queremos ouvir só aquilo que queremos ouvir, sim ou não? Vai dar certo, não é assim? Não é assim quando você fala alguma coisa com alguém? Não, vai dar certo. Nem sempre Deus fala que vai dar certo. Às vezes Deus fala, vai dar errado, porque essa não é a minha vontade para você. Mas você quer ouvir isso? Não, aí você fala assim, esse está falando do diabo. Esse não é Deus falando não. Não é assim, irmãos. Quando a gente ouve um não, a gente fala que não é Deus. Sabe quem é isso? É o orgulho dentro de você. É o orgulho que te impede de ouvir, que te impede de obedecer, de aprender, de se humilhar. Sabe, irmãos, nossa parte é ouvir a voz de Deus e transmiti-la aos que estão sob a nossa liderança. Eu quero que você seja bem-sucedido e próspero nesta terra, mas isso tem a ver com a sua resposta, o seu comportamento. Eu posso orar por você, eu posso profetizar sobre a sua vida, mas se você não tiver uma resposta alinhada com o coração de Deus para a sua vida, Deus não vai respaldar. Para vivermos alinhados com o céu, tenha amor pelos perdidos. 6º ponto. Olha o que Elias diz: responde-me, Senhor, responde, para que este povo conheça que Tu és Senhor. Coração. Eu vou dizer de novo: Deus está atrás do seu coração, porque é o seu coração que se afasta, que afasta você dele. Lembra que nós falamos aqui na outra série? É tudo por causa do coração. Aonde você coloca o seu coração, torna-se o seu Deus. Muitas vezes nós colocamos o nosso coração no trabalho, colocamos nosso coração no casamento, colocamos nosso coração em qualquer, às vezes até no ministério. E isso nos afasta de Deus. Entenda uma coisa: aquilo que você faz para Deus não significa que você está alinhado com o propósito dEle, porque Deus quer você, não aquilo que você faz. Deus quer o seu coração, Deus quer trazer você para perto. Esse era o propósito. Na oração, prova, Senhor, que o Senhor está desejoso, buscando o coração desse povo que se afastou de Ti. Sabe, irmãos, nenhum milagre, nenhuma operação sobrenatural de Deus tem outro objetivo senão ser trazer o coração das pessoas de volta para Ele. Deus está atrás de você, irmãos.
não que está atrás, Ele está à procura de você, Ele está à procura do seu coração, Ele quer trazer você para perto, Ele quer trazer você de volta. Sabe, irmãos, o resultado de um coração totalmente em sintonia com o coração de Deus é quando ele se alinha ao propósito de Deus. O propósito de Deus, irmãos, não é só que você tenha a riqueza, não é só que você tenha os recursos desta terra, que você tenha uma vida boa nesta terra, mas é que você tenha a salvação e a eternidade no seu coração. Posso te fazer uma pergunta? Na realidade, 3. Quando foi a última vez que você chorou diante de Deus em clamor por alguém? Em clamor pela sua família? Mas não é para que tenha um carro novo, não é para que você consiga tirar férias, não é para que... Não é isso. É clamar pela salvação, para que o coração daquela pessoa se volte para Deus, para que ela experimente a vida plena, a abundância e a bênção de Deus, por uma aliança, por uma redenção. Quando foi que você chorou por seus amigos? Quando foi que você clamou e chorou por sua cidade? Nós estamos vivendo um tempo, essa semana, de constrangimento, sim ou não? Quem daqui se sentiu constrangido essa semana? Irmãos, é uma sensação de humilhação, sim ou não? A gente defende, a gente trabalha, a gente acredita que a justiça vai culpar os errados, os criminosos, aqueles que foram julgados, que eles serão encarcerados para punir, para cumprir a pena. Ninguém quer que alguém fique na cadeia mais do que deve ficar, mas sim que ele cumpra o erro, pague o preço pelo erro que ele cometeu. E a gente vê, eu vi alguns vídeos essa semana, dentro de presídios, as pessoas cantando, os presidiários cantando, celebrando, agora é nossa vez, dentro da cadeia. E nós aqui fora chorando, falando, puxa vida, que injustiça. Mas eu quero dizer, o nosso Deus não dorme nem tosqueneja. A nossa justiça, a redenção de Deus virá sobre nós e sobre a nossa terra. Se você crê e concorda, diga amém. Sabe, irmãos, o que nós precisamos é continuar orando. Sabe, o objetivo de Elias, irmãos, era ver todo o povo de Israel quebrantado, com o coração diante do Senhor verdadeiro, voltando ao primeiro amor, porque ele estava justamente alinhado com Deus. A resposta que o Brasil e as nações precisam não estão na política, irmãos, não estão nos partidos, não está na economia, no governo. A resposta está na igreja de Jesus Cristo na terra. Nós somos a resposta, irmãos. Nós somos a resposta. No verso 38 de 1 Reis, põe para mim aí, Bruno. Diz assim: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. O que vendo todo o povo caiu com o rosto em terra e disse: ó Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sabe, irmãos, o resultado da obediência, da ousadia, da coragem, da fé e do alinhamento do coração com o céu é ver todo um povo reconhecer abertamente: só o Senhor é Deus. E para ver realidades transformadas, precisamos ser verdadeiros Elias nesta terra. Então eu te pergunto nesta manhã: onde estão os Elias desta geração? Que se levantarão em obediência, ousadia, coragem, fé e alinhamento. Que verão famílias, cidades, estados e países transformados pela presença do Senhor. Aonde eles estão? Eu
Eu te pergunto, aonde eles estão? A promessa de Deus, descrita em sua palavra, em Abacuque 2,14, diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quem responderá a isso? 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, quem responderá a esse chamado? Deus está levantando uma geração de perturbadores, homens e mulheres que não aceitarão mais as circunstâncias que o inimigo tenta colocar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus amigos, sua cidade, seu trabalho. Darão basta hoje. Pessoas que não se prostrarão diante dos falsos deuses, dos falsos ensinamentos e culturas mundanas, mas se levantarão para invocar o nome do Senhor, a fim de que todos possam ver e dizer: só o Senhor é Deus. Você faz parte dessa geração. Você é um desses perturbadores que mudarão a história da sua família, da sua casa, dos seus amigos e colegas de trabalho. Eu digo sim. Você é a resposta. Então eu quero convidar você a se levantar e tomar um posicionamento hoje em Deus. Você se levantar, assumir uma identidade. Você é filho, você tem a herança, você tem a vida de Deus. Ele quer usar você, Ele quer mudar as coisas em torno de você, através de você. Mas isso precisa ser, você precisa ter um coração alinhado. Você precisa ter um coração alinhado.